Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever no nosso canal para que o YouTube possa mandar as notificações em primeira mão os estudos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2021, com o seguinte tema: a supremacia das Escrituras era inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a última lição, lição 13, que será dia 27 de março de 2022. Então, amados queridos irmãos, nós estamos adiantando para os irmãos estudar a Escola Bíblica Dominical. Então, você que tem a revista, acompanhe na revista. E você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia, amém? Nós vamos acompanhar na revista e na Bíblia. O título fala o seguinte: a leitura da Bíblia e a educação cristã. O textuário nos diz: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. 1 Timóteo 4:13. A verdade prática nos diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé, a comunhão com Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é que fortalece o cristão. Nós vemos aqui em 1 Timóteo 4:13. Agora, você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia para você também estudar com nós a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, que está no texto bíblico aqui da revista, amém? Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Que eu diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo como que deve ensinar a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o título fala a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é fortalecimento para a nossa vida espiritual como material. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Timóteo 4, versículo 6 ao 16. Nós vamos ler por causa do tempo. Nós vamos entrar na introdução da revista, amém? Que fala o seguinte: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é fonte espiritual para a nossa vida. Então, a escola bíblica dominical, ela é fundamental para o cristão. Ela é fundamental para o nosso aprendizado. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que a escola dominical, ela ensina de Gênesis, do começo, a criação, e até Apocalipse, a revelação, a escatologia, que estuda sobre as últimas coisas que vão acontecer. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é eficaz para a nossa vida espiritual. Então, você que ainda não é participante da escola dominical, te convido a você participar da escola bíblica dominical, todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Então, amados irmãos, nós vemos que a escola dominical, ela nos ajuda a compreender, a entender, a conhecer a palavra de Deus. Então, aqui fala: a leitura do estudo das Escrituras serve de base para conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então, amados irmãos, nós vemos o professor, ele ensina o aluno, ensina a palavra de Deus. Então, nós vemos que o professor deve estudar, o aluno também. Então, amados irmãos,
a escola dominical ela é importante para a nossa vida espiritual. Também o estudo também da sã doutrina também é importante o cristão participar. E aqui o primeiro ponto fala o seguinte: a Bíblia e o livro texto da escola dominical, currículo dotado. A escola dominical então, quando fala EBD, muita gente fala, o que significa a palavra EBD? EBD significa Escola Bíblica Dominical. Então aqui fala, e por excelência, ensino, as revistas que integram o currículo são lições bíblicas, a Bíblia e o livro de base para o seu ensino de aprendizagem. Vamos ler aqui, amados irmãos, João 5:39. Você que não tem a revista, abre sua Bíblia aí, João 5:39. Fala o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Então, amados irmãos, o cristão deve examinar as Escrituras. Aqui fala, porque vós cuidais dela ter a vida eterna. Então, amados irmãos, o cristão, ele cada vez mais e mais deve estudar a palavra. A Bíblia diz, ler de dia e de noite a palavra de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala, o currículo é de percebe a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível e fé e prática. Então nós vemos que a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática. Ela é infalível, ela não falha. Nós vemos que tudo que está acontecendo, nós vemos que a Bíblia diz, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Nós vemos que tudo que está acontecendo, peste, guerras, tudo está acontecendo atualmente. E nós vemos, amados irmãos, tudo isso, a palavra de Deus fala que tudo vai ser cumprido. Então está sendo cumprido a palavra de Deus. Aqui então, livro 2 Timóteo 3, 4, 17, não vamos ler, irmão, cara do tempo. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzem no material didático, serve como padrão para viver diária informação do caráter cristão. Vamos ler aqui Salmos 119, verso 105. Esse versículo é muito conhecido, mas a palavra de Deus, amados irmãos, ela se renova em nossas vidas. Nós vamos ler aqui Salmos, o capítulo 119 e versículo 105. Nós vemos, amados irmãos, que Salmos, ele não tem capítulos. Eu quero pedir, irmão, perdão, eu falei capítulo. Não é capítulos, é livros. Então, livros de Salmos. São livro de Salmos 119, versículo 105. Vamos ler aqui. Que faz o seguinte: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, amados irmãos, aqui o salmista Davi dizendo que lâmpada é para os meus pés é tua palavra. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela é luz, a palavra de Deus é o alimento. Então, amados irmãos, nós vemos que os livro de Salmos, Davi escreveu, nós vemos que ele escreveu todo o livro de Salmos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, vamos continuar aqui, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo de ser alcançado em cada lição. Deste modo, torna-se indispensável o texto bíblico, seja referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado. A transferência do conhecimento, mas sobretudo o estudo da verdade revelado deve instruir e corrigir. Vamos ler aqui 2 Timóteo 3:16. Você que agora que não tem a revista, abre sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3:16. Que fala o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Então, toda a palavra de Deus ela é inspirada. Nós vemos que Deus usou 40 escritores para escrever a Bíblia. Nós vemos que Deus usou Moisés, usou vários escritores, Davi. Nós vemos que antes
era original. Nós vemos que hoje nós não temos o original, nós temos o manuscrito. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela é divinamente inspirada. E aqui fala, é proveitosa para ensinar. Então, nós vemos que o que toma conta da liderança deve ensinar a palavra de Deus. Aquele que aceitou Jesus, que está os primeiros passos, deve ensinar a palavra de Deus, ensinar o discipulado. E aqui fala para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, deve ensinar, deve corrigir dentro da palavra de Deus. Então, o bom obreiro, ele deve manejar bem a palavra de Deus. Vamos aqui para o primeiro ponto, o terceiro ponto da lição, que fala o seguinte: o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Então, amados irmãos, vamos ler aqui Mateus 24, versículo 35. Abra sua Bíblia aí, Mateus 24 e 35. Fala o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, amados irmãos, tudo nessa vida passa. O céu passa, a terra passa, mas as palavras de Deus não passam. Então, a palavra de Deus, ela permanece. Então, nós vemos que nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. A palavra de Deus também, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma. Amém? Então, aqui fala, mais irmão, os valores cristãos são permanentes pela sua fonte de autoridade imutável. Então, quando fala imutável, ele não muda. Então, nosso Deus, ele não muda. Nós vemos que Deus, quando criou os céus e terra, antes da sua criação, ele já existia. Nós vemos lá em Salmos 90, abre sua Bíblia em Salmos 90, que fala o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Então, amados irmãos, antes da criação, Deus já existia. Deus, ele é eterno. Então, amados irmãos, Deus, ele não muda. O mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, amados irmãos, vamos aqui para o segundo ponto. Fala o seguinte: a educação cristã, a formação de leitores da Bíblia. Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Então, a palavra educação cristã significa conduzir, ensinar, conduzir o caminho, a palavra de Deus, guiar. Nós vemos que o caminho, amados irmãos, precisa de ensino. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela é que guia, ela é que leva o homem para o céu. Então, amados irmãos, aqui o comentarista explicou sobre a palavra que vem do latim, educare. Então, nós vemos que a palavra educação cristã significa guiar, instruir, conduzir para fora. Então, vamos continuar aqui. No caso de adultos, se refere que desenvolve a alma, corrigindo erros, a contrações das paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro, texto é a Bíblia. Sua ocupação é o ensino sistemático, constituído das doutrinas. Então, amados irmãos, nós vemos que a educação cristã ensina a palavra de Deus. Ensina sobre o Deus único. Então, amados irmãos, nós vemos que a educação cristã ensina sobre a palavra de Deus. Nós vemos que a escola bíblica dominical também é o ensino da educação cristã. O ensino também da sã doutrina também é o ensino da palavra de Deus, que ensina ao homem. Nós vemos que ensina a instruir, a corrigir. Então, nós vemos que a palavra de Deus, irmãos, ela é única regra de fé e prática. E aqui fala, objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Vamos ler aqui Mateus 28. Agora você que não tem revista, abra sua Bíblia aí. Mateus 28, versículo 19 e 20. Fala o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar em todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Amém. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, portanto, ide. Então, ide é proclamar o evangelho, ensinar. Então, o discipulador ensina o discípulo. O que é discipulador? O discipulador é o mestre que ensina. E o discípulo, ele é o aprendiz. Então, nós vemos que o líder, ele deve ensinar o discípulo. Ensinar a palavra de Deus. Então, aqui fala, ensinando em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos que a Bíblia não fala a palavra trindade. Mas nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que Deus, ele é um só em Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, amados irmãos, então Deus é uma só essência, é um só Deus nos três. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, continuando. Trata-se em ordenança proclamada, de um mando educacionado. Responsabilidade do discípulo de Cristo é ensinar, evangelizar, ensinar. Então, amados irmãos, nós vemos que os discípulos, ele aprenda com seu mestre. Como Jesus ensinou para os seus discípulos, nós vemos que Jesus, ele é mestre por excelência. Ele ensinou seus discípulos, escolheu seus 12 discípulos. Nós vemos que um deles era o traidor, Judas Iscariote, que atraiu Jesus com 30 moedas de prata. E nós vemos, amados irmãos, que Deus escolheu 12. Um dele era o traidor. E nós vemos que Deus escolheu os 12 discípulos para ensinar. Nós vemos lá em Mateus 10. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 10. Mateus 10 fala sobre os 12 e a sua missão. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curar todas as enfermidades do mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, sobrinho. Então, todos aqui, amados irmãos, eram os discípulos que foram chamados para fazer a missão de Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele ensinou eles como deve pregar, como que deve expulsar os demônios. E nós vemos, amados irmãos, que Deus deu eles poder para expulsar os espíritos imundos. E aqui, amados irmãos, então nós vemos que para nós fazermos missão, amados irmãos, pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz, deve sair de 2 em 2. Então, Deus, ele proclamou a todos a anunciar a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a escola dominical, ela ensina sobre a leitura, sobre a palavra de Deus, sobre o estudo. Então, aqui fala, nesse aspecto, a escola dominical desempenha como excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza quanto ensina, atentando os dois lados da ordem de Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos que a escola dominical ela é fundamental para o cristão. Vamos ler aqui o primeiro ponto, o segundo ponto, a parte 2. A capacitação dos alunos. A capacitação significa tornar-se capaz, preparar e qualificar. Então, amados irmãos, o aluno, ele primeiro deve aprender com o seu professor. Então, o aluno, ele precisa primeiramente preparar e qualificar. Então, primeiramente, ele precisa preparar, estudar, depois fazer uma boa prova, depois qualificado como um professor. Então, o professor, ele primeiro deve ser aluno para ser um grande professor. E aqui, amados irmãos, fala o seguinte, no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por muitos 10 vezes de Rabi. Então, Rabi, a palavra Rabi significa mestre. Então, Jesus Cristo, ele era mestre por excelência. Então, ele ensinava aos seus discípulos a palavra de Deus. Então, aqui, o terceiro ponto. É preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina.
E por isso, então, amados irmãos, o discípulo, ele precisa estudar a palavra de Deus. Tanto o discípulo como o discipulador. O discipulador é o professor e o discípulo é o aluno. Então, amados irmãos, aqui fala que é preciso ler a palavra de Deus diariamente. Então, você, amados irmãos, tira um tempo para ler a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus todos os dias. Eu tiro um tempo para me ler a palavra de Deus. Então, amados irmãos, precisa estudar a todo momento a palavra de Deus. Todo momento, quando nós lemos a palavra de Deus, pedimos a Deus o dom de entendimento, o dom de discernimento, ele nos dá. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus deve ser estudada todo momento. Então, quanto nós lemos mais e estudamos, mais nós aprendemos a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a escola dominical, ela ensina a palavra de Deus, ensina para os alunos aprender a palavra de Deus. Então, aqui fala a leitura, então aqui, ó, dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia. Então, não é só a Bíblia, mas também a oração, a leitura, o jejum. Então, amados irmãos, Jesus ensina sobre o jejum. Então, amados irmãos, devemos fazer um jejum conforme que nós aguentamos. Porque, amados irmãos, devemos fazer um jejum que é agradável a Deus, não fazer jejum muito prolongado sem ficar sem comer, porque prejudica a saúde. Deus não agrada disso, amados. Devemos fazer um jejum dentro da palavra de Deus, com sabedoria. Então, amados irmãos, Deus quer nosso jejum, mas devemos fazer um jejum conforme aquilo que nós podemos aguentar. Então, aqui fala, a disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Então, amados irmãos, a palavra de Deus deve ser lida em todo momento. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, você mais entende. Então, amados irmãos, a escola dominical também é muito importante para o cristão participar. Então, eu convido os irmãos a participar da escola dominical, amém? A leitura e o aprendizado. O aprendizado para interessa de um discípulo. Isso porque o discípulo significa aprender. Então, igual eu falei, irmãos, o discipulador é o que ensina, e o discípulo é o aprendiz que aprende com o seu mestre, com o professor. A leitura devocional dos aspectos da adoração, o culto devocional, não se refere ao culto público. Prestamos a Deus no templo, no culto doméstico, em família, mas deve ser praticado. Então, irmão, o culto doméstico também com a família deve ser praticado. O pai e a mãe devem ensinar os filhos a palavra de Deus, ler com os filhos a palavra de Deus, cantar com os filhos, orar com os filhos. Então, amados irmãos, o culto doméstico deve ser começado em nossa casa. Amém? Amados irmãos, nós vamos agora terminarmos aqui. A conclusão fala o seguinte: a educação cristã fundamentada no seu currículo, na inspirada, inerrante e falida. Então, como fala, amados irmãos, inspirada, ela é completamente inspirada, desde Gênesis a Apocalipse. Deus usou 40 escritores para inspirar a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela não erra, ela é infalível, ela não falha. E é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, seus principais objetivos são ganhar almas e desenvolver o caráter. Então, amados irmãos, o fundamental da palavra de Deus é ensinar, é ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então, eu espero que os irmãos gostem desse estudo. Amém? Espero que os irmãos deixem aí seu joinha. Compartilhe também para outras pessoas também conhecerem o nosso canal. Estudar com nós a Escola Dominical no YouTube. Então, amados irmãos, convido os irmãos também a participar da Escola Dominical nos templos, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Temos todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Escola de jovens, de adultos, e outras igrejas também têm escola também para crianças. Então, espero os irmãos estude em casa, estude também na casa do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo. Ó Deus, abençoa cada vida, Pai, que está assistindo este vídeo, Senhor. Ó Pai, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Senhor. Como a Tua palavra diz, meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada vida que está assistindo este vídeo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor,
pela escola dominical, Pai. Que a tua palavra, Senhor, é alimento espiritual para a nossa vida, Pai. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Amados, queridos irmãos, então eu quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam conosco essas lições bíblicas do primeiro trimestre de 2022 com o comentarista Douglas Batista. E vai vir a nova lição aí que nós vamos dar os valores do reino de Deus. Eu vou colocar para os irmãos aí no rodapé, no final do vídeo. O nome do comentarista é Osiel Gomes. Então nós vamos estudar a partir do dia 3 de abril de 2022, o segundo trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar, amados irmãos, o livro de Mateus. Nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças. Nós vamos estudar sobre o sol da terra, a luz do mundo. Então, eu vou fazer depois um vídeo aí sobre a visão panorâmica das lições bíblicas do segundo trimestre de 2022. Amém? Que Deus abençoe a todos.